Fio da Terra, tudo bom? Sejam bem-vindos. Tia Lu tá aí com a gente. Muito bom ter a presença de vocês. Vamos continuar a nossa rodada aí de live sobre paternidade presente. Vamos falar um pouquinho sobre desconstrução também, desconstrução masculina. Eu acho que é um tema importantíssimo. E eu acho que essa pauta, né, ela é uma pauta urgente nossa e precisa ser discutida. Vamos falar hoje com o nosso irmão Paulo Ravelli, que já está aqui. Então ele vai falar um pouquinho sobre ele, para que vocês conheçam o trabalho dele, conheçam a pessoa dele. Vamos começar. Deixa eu chamar o irmão para a gente iniciar aqui. Meu irmão. O irmão já está entrando. Tá aqui. Oi. E aí, irmão, tudo E aí, bom? tudo bom? Tudo jóia? Prazer, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós do Eu que coletivo agradeço o Paz convite. Preto agradecemos muito a sua Valeu. presença. Poxa, é uma honra para gente Honra minha, ter você tamo aí aqui. junto. Essa pauta da masculinidade, da paternidade, ainda é uma pauta muito evitada pelos irmãos, né? Então, quando a gente vê alguém disposto a falar sobre isso, a gente fica muito feliz. Por isso, te agradeço de verdade Que por ter isso, aceitado o nosso convite. tamo junto. Prazerzão. Perfeito. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você para quem ainda não conhece, se é que tem Tá. alguém que não te conhece ainda, né? Já que Sempre você é um tem. casal celebridade aí no movimento, fala um pouquinho de você. Tá jóia. Bom, gente, tudo bom? Foi um prazer meu aceitar o convite aí, né? Tá nessa live com vocês. Meu nome é Paulo Ravelli, né? Tô com 38 anos agora. Sou pai da Jade e do Rael. A Jade tem 8, o Rael tem 5. Sou casado com a Xan Ravelli, acho que muitos de vocês conhecem aí. Essa é a nossa família, né? Eu atuo no ramo do segmento de bares e restaurantes, sou consultor de bares e restaurantes, chefe de bar. Trabalho junto com a Xan também, sou editor, estou editando os vídeos delas aí, fotógrafo. Né? E nas horas vagas sou o marido dela, né? Quando dá nas horas vagas sou o marido dela. Então, Sensacional, muito é, bom. Eu estava vendo alguns conteúdos de vocês, né? E uma coisa que me chamou a atenção de cara é essa abertura sua para falar de sentimentos, de emoções, né? Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz a todo mundo que aceita nosso convite, né, já que a pauta é paternidade presente, é se você se considera, né, um pai presente. O que é ser um pai presente, na sua opinião? então, eu me considero muito um pai presente, por estar envolvido no dia a dia com as crianças. Aqui a gente tem uma vida bem agitada, nossa vida não é fácil. Antes dessa pandemia, tudo, antes do que está acontecendo agora, a gente sempre dividiu muito as responsabilidades, eu e a Xan, justamente para ambos se fazerem presentes, né? A minha função, né, a minha profissão me exige muito mais de mim à noite, né? Então, isso já é um ponto meio incomum, né? Onde exige mais de mim um esforço, porque eu trabalho na noite, então eu chego em casa na madrugada, né? E aí a gente sempre alternava, né? Eu cuidava da parte, desde quando a Jade e o Rael nasceu, assim, eu cuidava da parte de acordar, de acordar quando eles queriam mamar, de levar para a Xan, para mamar. A Xan não saía da cama para nada. Eu que trocava, eu que dava assistência. E sempre seguindo por esse caminho, sempre tentando ao máximo a gente equilibrar, né, as duas partes, né, tanto minha quanto dela, né. E eu também tenho como base, assim, como experiência própria, eu não tive muito meu pai presente. Acho que isso é muito importante ressaltar. Eu não tive muito meu pai presente, meu pai ele já faleceu, ele tem uma certa idade, né? Então, assim, ele trabalhava muito, saía de casa cedo, 6 horas da manhã, voltava às 6, 7 horas da noite. Então, assim, ficava o dia todo com a minha mãe, né? Escola, todos os afazeres, mas, assim, a minha presença feminina foi muito mais, né, marcante do que minha presença masculina. Na figura de paterna foi muito mais ausente. E isso eu não queria que se espelhasse nos meus filhos,
né? Então, assim, vem muito desse já de criação, essa ausência. E é uma coisa que eu não queria que se repetisse com eles. Então, assim, eu tento no máximo fazer presente em tudo, a gente tenta fazer, né, na medida do possível, tudo junto, nossos compromissos, e assim, às vezes também o que a gente pensa muito, às vezes não é muito a quantidade do tempo que a gente passa, mas sim a qualidade do tempo que a gente passa, né? A intensidade, né? E nas pequenas coisas, você tomar café da manhã junto, se almoçar junto, sabe? Aquela coisa de você sentar na mesa da cozinha, né? Fazer as refeições juntos, conversar, dar banho nas crianças, ensinar as coisas, estar presente na lição das crianças, né? Brincar com as crianças, né? Principalmente agora, né? Que a nossa vida está se transformando, né? Então a gente tá até se descobrindo mais, né? Que agora a gente está 24 horas do dia direto com eles, né? Então, assim, alguns detalhes que eu não prestava atenção antes, né? Agora a gente fala, nossa, acontece isso, nossa, ela gosta disso, ele gosta daquilo, nossa, o Rael gosta desse tipo de cor, sabe? Então, voltou? Travado aqui, voltou. Voltou? Voltou. Eu ia te fazer uma pergunta, né? Vendo que você tem essa preocupação em estar presente, em brincar, em fazer parte, Uhum. das atividades, surgiu uma dúvida, que as pessoas dizem muito que a gente não pode dar aquilo que não recebeu. Então, como é que foi isso? Se você não recebeu essa presença paterna ativa, de onde você tirou essa capacidade de ser presente, de ser afetuoso e de ser atuante na criação dos filhos? Uhum. Isso veio muito né, por um lado que eu não tive da minha figura paterna, eu tive da minha figura materna. E a Chan também, ela contribuiu muito, né, para que isso acontecesse. Eu sempre quis ser pai, então assim, já vem de uma vontade, né, de ter os filhos, de ajudar na criação, de estar presente na criação. E acho que aquelas coisas que muitas vezes a gente não teve, a gente quer dar. Porque, assim, uma pergunta muito... Isso é uma coisa muito legal. A Chan, às vezes, me faz uma pergunta assim. Ela chegou um dia e falou assim, qual a primeira coisa que você lembra do seu pai? E, nossa, sabe quando você fica pensando, e não vem, assim, por conta dessa ausência. E, infelizmente, é triste, né? Mas aconteceu. E, assim, e quando vem, qual a primeira coisa que você lembra da sua mãe? Nossa, na hora... é muito mais rápido, né? Tá muito mais latente na nossa memória, por conta do convívio que a gente teve juntos, né? Sim. Então a resposta vem bem mais rápido, né? Os fatos vêm bem mais rápido. Agora do meu pai, putz, eu lembro dele saindo, dele voltando e olha, sabe? E esse contato mesmo a gente não teve. Então assim, acho que muito, né, é muito da nossa personalidade também, mas assim, o que a gente também não teve, muitas vezes a gente quer dar. Acho que não é porque a gente recebeu que a gente quer dar também. Acho que a gente gostaria de a gente dar também o que a gente não recebeu. E é assim Perfeito. com a Jade e com o Rael, sabe? A gente tem uma preocupação enorme, assim, que a gente sabe que se para os filhos, situações resolvidas com os pais e mães, abre uma cratera enorme, assim, sabe? Então, assim, é um abismo que se abre na cabeça das crianças, assim, que isso pode se refletir pela vida toda deles, né? Então a gente tenta muito preservar isso e trazer tudo junto, tudo com nós quatro juntos. Perfeito. Eu vi dois vídeos que vocês fizeram falando sobre depressão e a forma como você se abriu e falou sobre como isso era para você, Uhum. especialmente falando num vídeo que é para o Brasil, para o mundo É, inteiro acessar. Eu achei isso incrível, né? Porque normalmente o homem tem dificuldade mesmo até de se abrir com a própria parceira. Imagina em rede nacional, em rede é, mundial, né? Que é o YouTube. uhum. Como é que foi isso para você? Você faz terapia? Como é que é esse processo de você ter essa facilidade de se expressar e falar de fraquezas?
Então, assim, já fiz terapia, eu comecei a ter meus casos de depressão já com 16, 17 anos. Estava naquela fase do exército, primeiro emprego, essas coisas, quando comecei a trabalhar. E aí comecei a ter esses casos, assim, e não tinha histórico, eu sou filho de criação, né? Então, assim, na minha família não tinha histórico. Então, a gente demorou para descobrir, porque, assim, até então nunca ninguém ouviu falar, não sabe o que é. São sintomas atípicos, que minha mãe não tinha nunca visto, porque assim, eu só dormia e levantava para comer e dormia. 24 horas do dia era isso. Então, assim, era uma coisa que a gente realmente teve que correr atrás, né? Meus pais tiveram que correr atrás e demorou um pouquinho para se descobrir isso. Então, e principalmente o tratamento, porque aí você vai, né? Geralmente, você já percorre um caminho que vai para psicoterapia, vai depois. Passei por vários tipos de tratamento até me encaixar em um que foi realmente a psicologia, né? Então isso assim foi um tratamento bem doloroso, né? Porque assim é demorado isso, né? E principalmente aquela angústia da família de nunca ter visto nada igual, né? Então você tá entrando num terreno novo, numa coisa nova. Então você tem que descobrir, você tem que falar, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar. E até é uma hora que a gente acha, né? Com certeza a gente se encaixa num profissional e a gente começa a expor tudo aquilo que te incomoda, né? Geralmente aquela caixinha preta que você não quer mexer, sabe? Tem dentro da gente. E a gente não sabe lidar muito com os Sim. problemas, e aí cada um tem uma reação, né? A minha reação era dormir, a minha fuga era essa. Dormia, sentia uma dor violenta nas costas, e não era física, né? E aí, fazendo exames, tudo. E aí depois fui fazer tratamento com psicólogo, fiz terapia durante muitos anos, me ajudou bastante. Tive recaídas, mesmo com a terapia, tive recaídas, oscilava um pouquinho, mas é uma coisa que, conforme a gente vai se conhecendo, a gente começa a se blindar. A gente começa a perceber como alguma coisa está errada, sabe? Com a gente. É meio que um sensor aranha, assim, na gente. Opa, não estou me sentindo Sim. bem. Não estou me sentindo bem, acho que alguma coisa está errada, preciso me blindar, preciso ficar mais atento. O que eu estou fazendo? Aí voltou? Voltou. Então, e aí a terapia isso vai ajudando, porque vai tendo uma evolução, vai tendo um crescimento internamente, a gente vai sabendo dar um pouco mais com a Sim. situação. Igual eu falei, tive umas recaídas, né, nesse tempo de terapia, mas assim, e mesmo eu morei um tempo fora, morei 9 anos no Japão, né, minha ex-esposa, e tive recaídas lá também, e assim, não estou na minha terra, né, não tenho com quem conversar sobre o assunto, não tenho um especialista lá, né, então assim, tive que me reerguer sozinho. Então assim, crise com a Chan também, ela conheceu, ela nunca tinha conhecido, e ela viu um pouquinho do que era, já tinha me aberto com ela antes, sobre esse meu caso que eu tinha, e assim, infelizmente, né, aconteceu, mas assim, deixou a gente. Ela soube como tratar, como levar, né? Ela me super apoiou, realmente me ajudou a me reerguer. Porque é uma luta, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente afunda, a gente tem que levantar, né? E procurar Com forças, e acho que as certeza. pessoas do lado, elas ajudam bastante, as pessoas mais próximas nossas ajudam bastante, bastante mesmo. Perfeito. E a sociedade fala muito também na ideia da masculinidade tóxica. O que que você pensa sobre isso? Existe uma masculinidade tóxica? Você procura ver isso em você? Ou você acha que isso aí é um mito, uma coisa que tentam colocar no homem, mas não é nada que seja nosso, intrínseco? Ah, não, acho que existe sim, que existe bastante sim, né? Tem muito, 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 muito. Sim. O mundo por si só ele já é machista, né? Eu, embora ter mãe praticamente, é óbvio, tem em mim um lado machista, mas não aflorado, né? Não tão latente, mas assim, a gente percebe em alguns pontos que, opa, tem uma pontinha aqui de machismo,
tem alguma coisinha aqui, mas é bem mais sutil do meu lado, principalmente, é um pouquinho mais baixo, assim. Mas com certeza, a sociedade, ela imprime muito, ela influencia muito essa masculinidade tóxica, que não ajuda em nada, principalmente, assim, quanto a homens e principalmente para a masculinidade negra, assim, acho que é um pouquinho pior, né? Não condiz com nada, assim, não contribui, quanto família, quanto homem, não tá fora isso daí. A gente tem que ficar muito alerta aí, muito alerta mesmo. Perfeito. Eu estou falando nisso porque os amigos, eles têm um papel muito importante no nosso relacionamento, no nosso relacionamento com os filhos, através das conversas, o que eles falam. Como é que é essa sua relação com os amigos, né? Eles te influenciam positivamente? Você que influencia eles, eles trazem influências, negativas? Como é que é para manter essa presença, né? Ser um pai presente, ser um marido presente e ao mesmo tempo estar alinhado aí com as amizades, com a galera? Você percebe alguma influência nesse sentido? Ah, não, percebo sim, né? Eu passo passava, né? Agora não passo muito, mas assim, na época que tava tudo normal ainda, eu passava muito tempo com as pessoas do meu trabalho, do meu convívio, e assim, a gente percebe que não agrega muito, infelizmente. Tem as pessoas que, ó, agregam, assim, na sua grande maioria, por criação, né, crenças, a própria personalidade da pessoa, às vezes não agrega muito positivamente, não. Muito positivamente, não. Até porque, assim, é um ramo no que eu atuo, que você trabalha na noite, né? Você bebida alcoólica, né? Então isso influencia, sabe? Todo esse clima que se nem sempre é saudável, sabe? Muitas das vezes não é saudável. Muitas das vezes nem é saudável. E assim, a gente tem que ter um alicerce muito sólido em casa, na nossa família, né? Acho que o nosso alicerce principal de cada um, acho que tem que estar muito bem alinhado, porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, o que é melhor deixar a porta para fora, o que é legal você trazer para dentro de casa, e para isso, mas a gente tem que saber filtrar muito das reflete. Acho que é aquela coisa de quanto mais você passa com as pessoas, né, mais vão te dizer quem você é, né? E eu procuro blindar muito isso que a gente traz para dentro de casa. Porque nem tudo é saudável, não. Nem tudo é saudável. E principalmente com dois filhos pequenos. Mas a gente procura ter uma coisa muito leve aqui dentro de casa. Mas, assim, coisa que não serve, a gente filtra e deixa do lado de fora. É melhor. É melhor. Perfeito, muito bom. A gente recebeu uma pergunta aqui da sua esposa, que é uma pergunta Tranquilo que aí? tem tudo a ver, que a gente recebeu essa pergunta de outras pessoas também, que a sociedade ela estereotipa homens negros como agressivos e perigosos. Então, como é que é o olhar das pessoas quando vê um pai preto, presente, carinhoso e atencioso? Num primeiro momento, assim, é um olhar de surpresa. É um olhar de surpresa. Acho que a gente, enquanto negro, é muito. As pessoas querem mais. A gente tem que ser só forte, né? Tem que ser aquele homem másculo, não pode ter depressão, né? Não há muito tempo atrás era cura, né? Não era doença. E assim, Ficou mudo. Deu uma cortada. Deixa eu ver aqui.
Tá me ouvindo? Não? Que essa pergunta que foi feita é muito importante porque a gente recebe essa pergunta de diversos irmãos, diversas irmãs também, e a reprodução também de comportamentos considerados machistas é uma outra pauta que aparece muito, né? Vamos tentar retomar aqui. Pronto. Vamos ver se volta o áudio. O irmão tá voltando. Ah, sim, o meu som tava saindo, né? O dele que não, né? Ah, então deve ser a conexão dele, que não tá muito legal, né? Então, vamos ver se ele consegue retomar, porque essa pergunta que fizeram é muito importante, porque a sociedade realmente não está acostumada com o pai preto que é presente, que é carinhoso, né? Fica um espanto, né? Uma surpresa. E é interessante porque eu e a minha esposa já passamos muito por isso, né? Ele está tentando entrar, irmã. Ele está tentando solicitar, ele solicitou e está tentando voltar. Aí ele vai tentar voltar para nossa conexão. Vamos ver se ele consegue. Mas enfim, se não der, a gente marca outra vez. Ele está voltando aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência nessa área também, porque é incrível as coisas que acontecem nesse sentido, né? Vamos ver se o irmão consegue entrar. Aí, agora tá certo. Ah, agora sim, agora tá show. Essa pergunta, ela foi muito interessante, porque a sociedade realmente taxa o homem negro como agressivo, violento, perigoso. E quando tem o contrário disso, um pai presente, carinhoso, afetuoso, como é que é a reação das pessoas? Você consegue perceber isso? Ah, não, consigo sim. Eu tava falando, é uma reação de grande surpresa, assim, né? Porque é cobrado da gente é, jamais baixar a guarda, né? Não pode ter depressão, o homem negro, né, tem que ficar ali, não pode ter queda, não pode. É cobrado muito da gente, muito, muito, muito. E principalmente desse lado agressivo, né, afetuoso, as pessoas se espantam bastante. Principalmente quando ele Sim. aparece né, em grandes encontros, assim, dois filhos pequenos, né? Aí as pessoas observam, vê o contato de você com o filho. Então, assim, gera uma grande surpresa realmente e visivelmente as pessoas transparecem isso. Sim. Uma coisa bacana que eu vejo no seu canal, né, no espaço que vocês ocupam na internet, no YouTube especialmente, é como vocês vivem como um casal normal, né? Falar de vaidade, falar de produtos que gostam, viagens, Uhum. sem pautar o racismo como centro, né? Então é muito interessante, porque É, para muitas pessoas, até negras, é uma surpresa. As pessoas ficam, ué, sim. mas não vai falar de racismo, não vai falar de discriminação, não vai falar Ah, de objetificação. Então, como que é ah. para vocês isso? Isso é uma coisa que surgiu naturalmente entre vocês ou é uma agenda mesmo ideológica de não ficar pautando a vida em cima de comportamentos racistas e da branquitude? A gente não tapa o sol com a peneira, né? A gente sabe que existe, a gente não tenta tapar o sol com a peneira. Dentro dos nossos temas, a gente não bate muito nessa tecla, mas a gente sabe que existe, a gente não tapa o sol com a peneira, a gente blinda os nossos filhos, a gente ensina a se comportar. Acho que esse trabalho é uma coisa mais de bastidor nosso, sabe? É Sim, uma coisa mais de bastidor. Mas a gente sabe que existe claramente, né? Não tem como. Principalmente nos meios que a gente vai, nos lugares que a gente frequenta. Então, assim, é aquela coisa de a gente se blindar, educar os nossos filhos a se blindarem também, entendeu?
E aquela coisa de educação, né? Acho que tudo a gente vai se fortalecendo em casa, ter o alicerce, mostrando para as crianças, para os nossos filhos principalmente. Mas a gente não fica muito batendo nessa tecla, não. Mas a gente, óbvio, sabe que existe muito. Muito, muito. Perfeito. Você falou uma coisa importante, educação. Vocês procuram dar uma educação afrocentrada, com referências negras para os filhos, em termos de desenho, música, livros, enfim. Como é que vocês olham essa questão? Tem alguma diferença entre a criação de uma família negra e uma família branca, ou para vocês é tudo igual, não tem diferença? Não, a gente procura muito trazer esse lado mais afro da educação para eles, né? Porque, assim, a gente nas escolas não vai ser uma coisa passada para eles, né? Essa referência negra, os personagens negros, e assim, isso é muito forte aqui em casa. Isso é muito forte aqui em casa. As bonequinhas são negras, os livrinhos de história são negros. Então, assim, é uma coisa que no comportamento deles a gente vê o reflexo disso, né? A Jade faz o desenho, pinta o bonequinho de marrom, pinta de preto, né? Faz o cabelo cacheado, faz o cabelo crespo. Então, assim, a gente traz muito isso para casa, para dentro de casa, com histórias, educação, personagens, né? Que existem mesmo, mas a gente sabe que nas escolas não vai ser passado isso, né? Isso não vai ser passado. Então, a gente injeta bastante esse conteúdo neles. Bastante, bastante mesmo. Filmes, desenhos, Perfeito. tudo esse conteúdo afro de diversas formas. Comida também, desse lado mais afro. Então, a gente desperta bastante esse lado neles. Bastante esse lado neles. Que é uma coisa que não vai ser passada na escola. Com certeza, não vai mesmo, né? Então, por isso que é tão importante, né? Por isso que eu fiz essa provocação aqui, e a Chan até adivinhou o que eu ia falar, que ela falou assim, muitos homens negros lidam com histórias de ausência e abandono. Então, fica difícil construir uma imagem de pai É uma imagem. sem a referência, né? Então, eu recebi muitas pessoas pedindo para perguntar para você como você consegue, sendo um homem da noite, que é aquele papo da noite a gente sabe, né? Que é o papo de pegar mulher, de fazer É. acontecer. Como é que você consegue, cara, viver na noite, viver nesse meio, um meio de flerte, um meio sensual, e permanecer como um pai que honra sua família, como um companheiro fiel, enfim, que honra seu relacionamento? Como que é possível isso? Você faz algum trabalho mental, alguma disciplina aí para ter autocontrole? Como é que faz isso? Na verdade, a gente sabe como muito vem da nossa experiência, né? De viver nesse nicho, né? Já aproveitei bastante dessa época enquanto solteiro, né? Então, assim, acho que chega uma hora que a gente para. Acho que esse lado, assim, a gente começa a dar prioridades para outras coisas, né? Eu, principalmente, fui assim. A gente faz um trabalho muito forte aqui em casa, entre eu e a Xen, em relação de a gente, enquanto casal, sabe? Não perder o interesse um pelo outro, sabe? A afetividade um pelo outro, o carinho, o respeito, o amor. Acho que isso vem bastante. A Xan também trabalhou já na noite, então ela sabe bem como é esse lado. Acho que é bom, principalmente isso, quando um sabe o lado do outro, sabe? Eu e a Xan, a gente já trabalhou junto na noite, já trabalhamos junto na noite, no mesmo lugar, vai mais uma casa. Então, assim, a gente tem essa experiência bem apurada entre a gente, assim, de como que é esse ambiente, o que ele traz e o que ele traz, mas assim, a gente tem muita daquela coisa, a gente trabalha na noite, mas a gente não é da noite, né? No nosso, Perfeito. no nosso atual momento, assim, sabe? Então a gente já tá casado já faz bastante tempo, a Jade já tá com 8 anos, o Rael com 5. Então, assim, a gente já passou e a gente já tá tentando migrar para um outro lado que é justamente a gente, principalmente eu agora, que a gente já não faz mais parte da noite, mas assim, talvez migrar para um outro lado que seja mais principalmente ficar em casa também, sabe? Porque na noite é Muito bom. muito exaustivo, é muito cansativo, para mim mesmo, né? Em questão de ritmo de trabalho, essas coisas, é muito cansativo. Então a gente está querendo empreender para um outro segmento, assim, e que a gente fique mais unido. Sim, perfeito. Eu vi um vídeo da Chan incrível em que ela fala sobre afeto, né? Que é a ideia de trocar afeto, que é tão comum na sociedade, ela precisa ser revista, né? Essa ideia do afeto, como lidar com receber o afeto, dar o afeto, como que é essa questão, né?
do afeto, tanto recebido como Deu afeto uma dado. travada. Travou? Voltou? Vamos ver se volta aí. Voltou? Agora acho que voltou, né? Beleza. Tá me ouvindo? Que você eu não tô te ouvindo, né? O áudio foi embora. Tá me escutando? Eu vou falar com ele sobre uma coisa muito importante, que a gente teve até uma live no início dessa semana, que é a questão do afeto. O afeto entre pessoas pretas, como ele é raro, essa experiência, né? Então, eu quero ver como é que eles redescobriram essa fluidez no dar e no receber afeto, né? Eu acho que é uma pauta interessante. Muitas pessoas têm conflitos nessa área, né? Então vou ver se o irmão. Ah, tá voltando. Voltou, Voltou. Agora sim, voltou aí. perfeito. Eu ia comentar sobre um vídeo que eu vi da Shan, que ela fala sobre o afeto. E eu achei muito legal que ela critica essa questão da troca de afeto, né? Que a gente deve aprender a receber afeto livremente e dar afeto livremente. Mas o povo preto, especialmente, tem uma questão aí com afeto, já que os nossos pais é aquela coisa de batalhar, de chegar cansado, às vezes não tem nem tempo de falar uma palavra bonita, de fazer uma carícia. Então, a minha pergunta é como que vocês chegaram a esse nível de amadurecimento da relação em poder expressar livremente, né, o afeto. Você teve esse afeto? Você recebeu afeto antes? Como é que você aprendeu a lidar com isso? Não? O áudio foi de novo. Esse áudio, o irmão não está me ouvindo. Bom, essa última questão é sobre o afeto. Eu quero saber como que eles descobriram, né, essa capacidade de expressar o afeto livremente, né? Porque essa é uma questão ainda entre negros, né? Muitas pessoas nem têm a experiência do carinho. Eu já dei o meu exemplo aqui em outra live, que mesmo eu demorei a receber afeto, mesmo vivendo em relacionamentos estáveis, longos, né? Porque eu percebo que é algo de povo, né? Então, essa é a minha última pergunta para ele. E aí, Voltei. irmão, tá me ouvindo? E aí? Ah, agora Ah, sim. A internet tá querendo derrubar. a internet está bem instável, a galera faz muitas lives ao mesmo tempo, né? Exatamente. A minha última pergunta é sobre o afeto, que eu vi um vídeo da Chan falando sobre isso, da gente aprender a dar afeto e receber livremente, sem a ideia de que deve trocar, fazer algo em troca. E aí eu me dei conta de que entre o povo preto, o afeto ainda é uma questão, né? Porque muitas pessoas não receberam afeto dos seus pais na infância, e ainda hoje, mesmo em relacionamentos, eu lembrei, por exemplo, que eu não tive quase essa coisa da carícia, do elogio. Então, como é que foi para vocês, enquanto casal, construir essa questão afetiva? E entre os filhos de vocês, como é que é isso? Vocês falam, eu te amo, tenho afago? Como é que foi essa construção para vocês? Olha, pra gente, assim, foi uma coisa muito fácil. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, né? Eu já sou uma pessoa muito carinhosa. Eu gosto de estar junto, eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar, ficar tocando. E isso, para mim, a gente sabe o quanto é importante para eles, né? Enquanto nossos filhos, assim, ter essa palavra de incentivo nessa fase, principalmente deles, né? De amor, de carinho, de incentivo, de seu cabelo é lindo, seu cabelo é crespo, a sua cor é linda, né? Sua cor é linda, sua voz é linda, sua pele é maravilhosa, né? Então a gente já faz, nós já somos carinhosos por natureza, muito, e a gente sabe, a gente fortalece muito esse lado, essas questões que fora de casa
eles podem se deparar com uma situação dessa, sabe? Sim. Referente ao cabelo, que a gente sabe que tem, sabe? Referente ao cabelo, a pele, a cor, a tudo, né? Então, assim, a gente fortalece muito esse lado através de elogiando. E, assim, não também só a questão física, elogiando a questão física, mas falando, você é muito inteligente, Legal. você é muito carinhosa, você é muito simpática, você é um doce, não só elogiando pelo lado físico, mas também muito pelo lado da inteligência, né, do carinho, da proteção, que ajuda os amigos, que ajuda as pessoas. A gente elogia também esse lado também que é muito importante. Deu uma travada? Perfeito. Voltou? Muito bom. Voltamos? Legal, muito bom. É importantíssimo, irmão, esse teu relato. Eu acho que ele não caiu de novo. Esse relato deles foi muito bom, porque a gente vê, infelizmente, gente, ainda vemos as famílias falando muito de nada contra, né, o cabelo. O cabelo é importante, mas a gente vê a galera falando só de cabelo, cabelo, pele, tranças, né? E o aspecto interior, né? A personalidade não é muito apreciada ainda dos pais para os filhos, né? Talvez até nos relacionamentos, não sei. Então, é importante que a gente pontue isso, a necessidade de olhar o interior das nossas crianças, né? Então, muito legal essa fala do irmão Paulo. Voltei. Voltamos. Voltando. Muito legal, irmão, essa fala sua sobre apreciar o interior dos nossos filhos. Olha, foi espetacular, que eu vejo que a galera fala muito, como você disse, né, da pele, da trança, do cabelo, mas A para por pele, aí, né? para por Exatamente. aí. E a gente sabe o quanto é importante é elogiar o interior deles também, que fortalece muito, 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 muito. A gente tem que ser um paralelo, sabe? Não pode esquecer só. Jamais. A gente tem que ser um paralelo, um Perfeito. equilíbrio entre as duas coisas. Muito bom. O nosso irmão Clóvis Lima pediu para indicar livros talvez para nós melhorarmos enquanto homens pretos ou livros para autoestima das crianças. Tem alguma dica de livro ou filme ou desenho, enfim, o que possa ajudar nossos irmãos e irmãs a serem melhores pais, melhores companheiros em casa? Agora não me vem na cabeça assim, mas eu vou passar umas dicas que tem bastante coisa aqui em casa. Ah, passa sim, irmão. Vou fazer um post, então. Ó, gente, vou fazer um post com as dicas do irmão Paulo Ravelli, tá? Ao longo da semana, com as recomendações deles para a gente se tornar melhores pais, melhores companheiros, tá bom? Então, tá aqui a promessa. Irmão, eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela disponibilidade. Nada. Eu disse que ia ser só meia hora, passou um pouquinho, desculpa. Não, normal, tranquilo. Tamo junto. Ah, tá. Perguntar uma coisa. Eu posso colocar esse vídeo no nosso canal do YouTube? Para quem não está aqui, para Pode, quem perdeu? Ah, legal. pode. Tamo junto. Perfeito, irmão. Obrigado pela disponibilidade, hein? Ah, Valeu, um obrigado a abraço. vocês, valeu pelo carinho. Valeu, um Tamo abraço, junto. tchau. Tchau. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Muito bom, gente. Muito boa a participação do nosso irmão Paulo Ravelli aqui com a gente. Temos mais duas lives hoje. Eu não sei, irmão Clóvis, nós vamos colocar as indicações do Paulo. Falando nisso, gente, eu me esqueci. De manhã tivemos o professor Renato Nogueira com a gente, o criador, né, o idealizador do canal Nana e Nilo, né, dos desenhos, dos livros infantis. E ele vai fazer uma edição, né, vai enfim, autografar com dedicatória livros e DVDs para quem assistir a nossa live. A nossa live está lá no Stories. É só printar a tela, mandar para ele no direct e dizer eu quero, né? Não sei se você quer o livro, se você quer o DVD, o que que você quer, né, da produção dele. Eu acho tudo incrível. Eu passei agora o desenho para o meu filhinho, ele adorou a musiquinha, né, e tudo.
Então, eu deixo aqui a dica, né? Então, manda um direct pro irmão Renato Nogueira. Quem não tiver o Instagram dele é Nogueira, sem I, tá? Não é Nogueira, não. É Nogueira, underline, oficial. Tá bom? Nogueira, underline, oficial. E aí você pode pedir esse material, né? DVD, o livrinho de histórias. São 3 livros, é muito bacana. E eu recomendo muito, muito mesmo, porque é como o nosso irmão estava falando agora, o irmão Paulo. A representatividade ainda é muito pequena, né? Para as nossas crianças pretas. Eu quero tudo também, Ana Paula. Eu quero DVD, eu quero livro, eu quero tudo, porque, infelizmente, a representatividade das nossas crianças ainda praticamente inexiste, inclusive no ambiente escolar. Lembra que nós falamos nisso na nossa live? Então, a gente procura desfazer o que a sociedade faz, né? Desconstruir o que a sociedade está construindo, que é uma branquitude praticamente hegemônica, né? Você não vê personagens negros, não vê pautas negras na escola. Então a gente está aqui para mudar isso, né? E a gente muda através justamente do empoderamento infantil, cercando as nossas crianças de referências pretas. Bom, eu tenho também, mais uma vez, que agradecer a todos vocês que vêm ajudando tanto o nosso coletivo. Eu não posso deixar de fazer isso. São várias lives que nós já fizemos, lives incríveis. Professora Ana Paula, de Minas, a professora Winnie Nascimento, de Minas Gerais, também esteve com a gente. O ator Nando Cunha, o ator Érico Braz, Rodrigo França vai estar aqui na sexta-feira que vem. Muita gente incrível que tem compartilhado, ajudado muito. A Azangeri, Catilça Ribeiro, enfim, muita gente incrível. Olha a Daniele Bernardo aí falando do empoderamento infantil. É uma pauta boa, hein, Daniele? Vamos fazer uma live sobre isso? Eu sei que você investe muito nisso, porque eu vejo suas fotos incríveis, né? Nessa área, sua produção na área do empoderamento. Eu acho que é uma pauta legal para a gente pontuar numa live, hein? Falando em live, a gente tem mais 2 lives incríveis hoje, imperdíveis. É, 7 horas eu vou falar com o irmão Erni Aguirre Júnior. Ele é nutricionista. Ele vai falar sobre a capacidade da alimentação em fortalecer o nosso sistema imunológico, né? E perguntaram já, né? Já estou até adiantando perguntas que fizeram. Perguntaram se tem uma alimentação ideal para a população preta, tá? Se existe uma alimentação melhor ou mais adequada à comunidade negra? É uma boa pergunta. Eu já li que sim. Se não me engano, é Dr. Serbi, né? Ou Sebi, eu não lembro ao certo, mas falam muito nele e ele fala muito nessa questão de uma alimentação específica para a comunidade negra, para atender as nossas questões. Ele fala, inclusive, em alimentos que não são recomendados para pessoas pretas. Vocês já viram isso? É interessante, né? Então, vou ver se o nosso irmão Erni tem algum apontamento sobre isso, se isso é mito, se é fato ou fake, né? Então, 7 horas, vamos falar sobre isso. 8 horas, o irmão Alan Soares, que é fundador do movimento Black Money, gente, vai estar tratando sobre essa pauta importantíssima aqui com a gente. Muitas pessoas ainda não sabem do que se trata, o que é esse movimento Black Money, quais são os conceitos, quais são os fundamentos, o que precisa para fazer parte do movimento Black Money, né? Isso é muito importante. Eu confesso que eu mesmo, né, até pouco tempo, não conhecia muita coisa, até que a irmã Nina Silva, ela começou a trocar figurinhas comigo, porque eu dou aula para ela pelo WhatsApp, para ele também, né? Eu sou professor de inglês, e através desse trabalho eu comecei a conhecer o movimento Black Money, e no ano passado, especialmente ano retrasado, eu fui muito beneficiado pela irmã Nina Silva, pelo irmão Alan Soares, que eles me deram vários ingressos para eventos de venda online, né, para você trabalhar o seu negócio, né? O marketing, o branding, né, como se diz, né, trabalhar a sua marca, como crescer no mercado e como estimular esse mercado até um nicho, né? Eu tenho vários nichos, né? O meu público maior é empresarial, né?
se chama Business English, que é o inglês empresarial, mas aí eu voltei o meu olhar também para a comunidade negra, já que a fluência em inglês é algo tão raro, né, ainda, especialmente entre negros. Então, os irmãos me ajudaram muito nesse sentido. Então, vou comentar sobre isso à noite, vamos falar sobre esse movimento e vamos falar sobre o que você deve conhecer e por que você deve se envolver nisso. Por exemplo, você procura prestadores de serviço pretos? Você consome produtos de empreendedores negros? Você procura aquele comerciante preto numa loja para que ele ganhe uma comissão? Você procura beneficiar o povo preto? Essa é uma questão que muitas pessoas nunca pararam para problematizar, para pensar. Eu mesmo tenho revisto muitas coisas nesse sentido, produtos, roupas, né? Eu agora procuro comprar até batas, né, africanas. Eu peguei algumas dicas de lojas aqui no Instagram incríveis para estimular o nosso povo, especialmente nesse período de coronavírus. Eu diria que a sobrevivência de muitos negócios pretos, ela depende da nossa consciência, do nosso engajamento, né? Eu, por uma questão estrutural da sociedade, né, racista, o meu público acaba sendo majoritariamente não negro, né? Por quê? Porque os não negros têm um poder aquisitivo maior e aí, consequentemente, eles podem continuar fazendo cursos de idiomas num momento como esse, de incerteza no trabalho, né? Eu posso dizer que meu negócio não sofreu praticamente nessa crise. Talvez eu perdi o quê? Uma aluna tinha um estágio e não pôde continuar. Todos os meus outros alunos continuam tendo aulas pelo Skype, pelo WhatsApp normalmente. Então, isso me mostra que realmente o impacto dessa crise, dessa pandemia, dessa quarentena, é muito maior na comunidade negra. Então, cabe a nós nos fortalecermos, né? Encorajarmos o consumo dos nossos irmãos, encorajarmos o consumo daqueles que oferecem serviços e produtos em afroempreendimentos, né? Eu acho que a gente deve tentar trazer o nosso olhar para a nossa comunidade. Então vamos conversar muito sobre isso às 8 horas, tá certo? A gente se encontra mais tarde. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Agora eu vou subir a live com o irmão Renato Nogueira no nosso canal do YouTube e essa live de agora também. Você já está acompanhando o nosso canal? Pais Pretos presentes lá no YouTube. É muito importante que você se inscreva. Precisamos de pelo menos 100 inscritos para poder editar o endereço. Já reparou que no YouTube fica um endereço cheio de letrinhas aleatórias? Quando tivermos 100 inscritos, vai poder ter um endereço voltado para a gente, né? youtube.com Pais Pretos Presentes. Para isso eu preciso da sua ajuda, da sua força, da sua colaboração. Passa lá no YouTube, encontre o nosso canal Pais Pretos Presentes e se inscreva para dar aquela força, tá bom? Muito obrigado, até mais tarde. Juntos somos muito mais fortes.